Olá, Dr. Rogério Corso Almeida, olha eu aqui de novo, relembrando, gente, no capítulo anterior a gente falou sobre o bicho-pação intestinal, tá lá no 15º vídeo, tá bom? Intestininho preso, tá? Tem umas dicas ali para vocês, os alimentos que são necessários para nossa saúde, para que o nosso intestino se desenvolva bem. Mas hoje, no capítulo de hoje, a gente vai falar, gente, algo que vai mexer um pouquinho com o coração dos nossos papaizinhos e das nossas mamãezinhas. Mas antes de mais nada, vamos nos apresentar, né? Obrigado pelo acesso ao canal Dr. Rogério Corso Almeida, pediatra, tá certo? Sejam bem-vindos. Inscrevam-se, por favor, deem um sininho, tá bom? E sejam bem-vindos, curtam, comentem. Tem sempre uma descriçãozinha ali do tema que a gente está falando. Hoje nós vamos para o 16º vídeo. E a gente vai falar hoje sobre um tema também que eu falei lá no iniciozinho, na minha live também que eu fazia, ainda faço, né? Mas assim, foi através dessas lives que a gente começou a falar sobre alguns assuntos relacionados à criança. E agora a gente está com o nosso canal, tá bom? Então é o seguinte, a gente vai falar hoje, gente, sobre uma palavra chamada limites em bebês, crianças e adolescentes, tá certo? Bom, limite, gente, significa uma situação onde praticamente se define uma reta final, tá certo? De frente a uma determinada ação. Então, por exemplo, as nossas crianças estão crescendo. Eu sempre falo para vocês o seguinte: nós estamos numa geração que está praticamente envolvida muito seriamente, tá? Agora a gente vai falar sério mesmo, tá certo? Com a evolução tecnológica, tá? Falei sobre o celular, o uso do celular que é proibido para menores de 12 anos, que é muito perigoso, tá lá no nosso primeiro vídeo, assunto da minha primeira live, tá certo? Eu venho falando isso direto, né? E o que acontece? Nós, como seres humanos, não estamos conseguindo acompanhar a evolução da tecnologia. Porque a gente vai lá no celular e a gente abre no computador e o download vem na hora. Tá? A gente pesquisa, tudo que tem que aparecer, aparece na hora e a gente fica sabendo. Só que a nossa mente não está propriamente fortalecida a ponto de absorver com esse tipo de rapidez. Tá certo? O nosso cérebro ele tem desenvolvimento no máximo até 15%. E já é assim. Imagina se tivesse 100%, tá? Viraria filme, né? Então o que acontece? As nossas crianças também, tá? Hoje em dia a gente vê que está faltando muito o papai e a mamãe, às vezes por excesso de carga de trabalho, praticamente, né? Quem está levando esse país são os jovens, são os adultos, são os papais e as mamães, certo? Então o que acontece? Por excesso de carga de trabalho, eles acabam deixando passar inocentemente esse tipo de coisa. Então eu sempre falo para as pessoas o seguinte: nós precisamos primeiramente falar de Deus, tá? Independentemente do credo religioso, tá? Não estou aqui defendendo nada, eu estou apenas falando de Deus. O Deus é o mesmo em todos os nossos corações, tá? Apenas existem diferenças religiosas que todos nós devemos respeitar. Mas é importantíssimo que a gente possa levar o amor de Cristo e o amor de Deus ao coração das nossas crianças, tá? Por quê? Porque as nossas crianças, elas estão hoje em dia, por esse avanço, né, onde o papai e a mamãe trabalham, não é só o papai que antigamente ele que trazia o sustento para casa, hoje em dia a mamãe também traz. Então as rendas se multiplicam. E aí o que acontece? A gente às vezes vai naquela velha inocência de querer dar para os nossos filhos o que nós não tivemos. E isso é errado. Porque uma grande coisa eu posso não ter tido grandes coisas financeiras, tá certo? Mas eu tive o principal, que foi o amor e o respeito que os meus pais ensinaram a mim e aos meus irmãos. E com certeza vocês também. Então é isso que a gente tem que passar para eles. Porque aqui a gente veio de uma forma e a gente não vai levar nada do que a gente está produzindo aqui lá, né? Ao lado de Deus. Então a gente precisa passar amor para os nossos filhos, a gente precisa passar carinho, a gente precisa passar atenção principalmente, e a gente está precisando passar também Deus no coraçãozinho deles, e uma coisa principal, limite. Gente,
É muito ruim quando às vezes uma criança ela chega em determinados lugares e ela tem um comportamento que a gente percebe nitidamente que não foi praticamente uma culpa da criança, né? E praticamente um descuido por essas situações que eu falei para vocês. Às vezes o papai e a mamãe trabalham, tá certo? E acabam se desligando disso e oferecendo em troca coisas materiais em vez de valores. E a gente precisa dar valores aos nossos filhos. Por quê? Limite é fundamental. O não precisa existir, tá certo? Bebê acima de 9 meses já tem que ouvir não. Criança de 1 ano tem que ouvir não. De 2, 3, 5, 10, 20 tem que ouvir não. Por quê? Porque se ouvir o sim, quando chegar lá fora, vai achar que existe só o sim. E aí é onde eles vão se frustrar, é onde eles vão começar a entrar em dependências químicas, tendências suicidas, várias situações que são muito prejudiciais, tá certo? Por quê? Porque não ouviram não. E isso vai causar frustração, depressão. E aí é onde eles entram para as drogas, para a marginalidade. Então, gente, aquele bebezinho que está começando a querer mexer nas coisas, não pode. E o que tiver à volta não tem que ser tirado a não ser que ofereça risco. Mas ele tem que aprender que a criança, ela tem que saber que existe um espaço para ela. A criança que tem o seu quarto, ela deve brincar no seu quarto ou no quintal. E mesmo assim ela tem que ter limite de espaço. Tá certo? Por quê? Porque tem criança que joga brinquedo na casa, no quarto, na sala, na cozinha, e isso não tá certo. Tá? Porque a criança tem que não entender que ela não é o reizinho de casa. É isso que está tendo muito hoje. Alguns pais e mães estão transformando os seus filhos em reizinhos de casa. E não pode acontecer isso, porque as crianças ficam sem limites. Elas se acham no direito de sair das suas casas, onde elas fazem seus próprios quintais, e chegam na casa dos outros e querem fazer o seu quintal na casa dos outros ou no ambiente dos outros. E isso não pode acontecer. A gente precisa educar os nossos filhos. Educação vem de casa. Professor não tem obrigação de educar filho dos outros. Ele já está lá para poder passar conhecimentos com a educação que recebeu do pai e da mãe, isso ser apenas um aprimoramento. Mas não, de jeito nenhum, fazer com que o professor tenha a responsabilidade, a área da educação, que já é muito sobrecarregada, de estar dando limite e noções de educação para as crianças. Tá certo? Aquelas crianças que fazem coisas erradas, elas têm que ser castigadas. Tá certo? Eu não sou a favor, nunca fui de violência física. Mas assim, de vez em quando deixar de castigo numa cadeira, chegar na mesma alturinha da criança, olhando no olhinho dela e falar: você não faz mais isso porque você está errado. E cara séria. Não é chegar e falar: filho, não faz isso, viu? Que é feio. Não pode. Porque a criança vai achar que é bonito. Ela não tem essa mente ainda de perceber que ela tem que ter limites. Então nós precisamos ensinar. Nós, como adultos, sempre falamos o seguinte: antes de ser pai e mãe é preciso deixar de ser filho. A responsabilidade é muito grande e a gente precisa impor limites a essas crianças. Porque nós estamos vendo jovens hoje em dia crescendo sem qualquer tipo de educação e respeito pelas pessoas de mais idade. Tá certo? Os idosos merecem todo o respeito por nós. E isso vem limite de casa. Então, quando o papai e a mamãe estão chamando a atenção, o vovô e a vovó tem que fazer o quê? Ficar quietinho. Não falar nada. Por mais que às vezes o papai e a mamãe estejam fazendo com que a criança chore, mas chorar faz bem para a alma. Tá? Quem chora, eu tenho uma mãe de um paciente meu aqui que eu falo sempre para ela: você pode ter 10 filhos, que os filhos dela são super educados. Tá certo? Porque ela deu limite. Ela nunca bateu neles, mas ela já deixou de castigo e ela mostrou que lá fora eles têm que ter educação. Eu sempre falo para ela: você pode ter 10 filhos, porque ela sabe educar uma criança, assim como muitas mães sabem também. Mas existem algumas que não conseguem. Por quê? Porque falta a ajuda do papai. O papai não tem que só às vezes pegar e ler o jornalzinho, né, ou ficar no celular hoje em dia, ou assistir o joguinho de futebol. Não, o papai precisa participar da educação dos filhos, porque a mamãe faz a parte do lar, mas a mamãe é a parte sensível.
precisa de um valor masculino, uma autoridade dentro de casa, para que essa criança possa se desenvolver com valores. E é isso que está faltando, tá certo? Então nós precisamos impor limites, tá certo? Uma criança que é educada, um bebê com limites, ela cresce um adulto educado, um jovem educado, uma pessoa sábia, uma pessoa de respeito, de valor, e ela não vai para a marginalidade, tá certo? Agora, aquelas pessoas que trocam os limites pelos presentes, as coisas materiais, pode crer que essa criança mais tarde vai dar problema. Então, papai e mamãe, abram os olhos. Momento bronca do tio Rogério, tá certo? Estou sempre aqui elogiando tudo quanto é papai e mamãe, mas tem uma porcentagem que precisa dar uma acordada, que precisa ensinar os seus filhos que eles não podem quebrar as coisas. Aquelas crianças que são agitadas, por exemplo, elas não podem ficar com um monte de brinquedo. Eu sempre falo para as mães aqui, 5 brinquedos no máximo, o resto tudo guardado. E outra coisa, a criança tem que ter noção de organização desde pequena. Jogou o brinquedo no chão do quarto? Ah, trouxe para a sala? Não, pode voltar para o quarto, que lá que é lugar de brinquedo. Acabou de brincar, vai ajuntar. Tá certo? Tem que ter noção de organização, porque a vida é organização, planejamento e execução. E é isso que eles precisam ter em mente. E principalmente falar de Deus todas as horas. Ah, papai do céu não gosta disso. Não pode fazer. Isso não pode ser feito. Tá certo? Você não pode responder. Outra coisa, não adianta falar para a criança não falar palavrão e o pai e a mãe vai lá e fala aquele monte de palavras de baixo calão que não são boas para as crianças ouvirem. Depois vai lá e briga com a criança. Aí não adianta. Então tem que educar todo mundo. Tá certo? Tem que todo mundo ter limite. Tá certo? Nós precisamos ensinar valores para essas crianças. As nossas crianças às vezes estão sem valores. Tá? Aqui mesmo, tá? Tem uma porcentagenzinha pequena, mas que já praticamente fez várias coisas erradas, tá? Às vezes quebra algum tipo de aparelho porque mexe no que não deve e não pode. Nós precisamos ensinar que no quintal dos outros a criança tem que ter limite. No seu próprio quintal, às vezes ela pode fazer as coisas, mas o papai e a mamãe sempre tem que falar: filho, aqui você pode fazer isso, lá fora não, porque você está em território diferente do nosso. Então você precisa ter educação. E mais uma vez eu falo, educação vem do papai e da mamãe. E os parentes têm que ajudar, tá? Não se envolvem no sentido de querer, às vezes, magoar a criança, mas também não vai retalhar o pai e a mãe que está educando. Porque um dia mais tarde, pela ordem cronológica, não vai existir mais o vovô, a bisa, a vovó, né? E aí o que vai acontecer? Vai estar o pai e a mãe. Quando essa criança se tornar um adulto e de repente ela se tornar um marginal, ou às vezes fizer alguma coisa errada, for para um outro lado das drogas, o que vai acontecer? Simplesmente não vão se lembrar das pessoas que protegeram, mas vão se lembrar daquele papai e a mamãe que estão vivos e que vão falar que eles foram os culpados. Então nós precisamos ter também limite nisso, tá certo? Nossas crianças precisam de Deus nos seus corações. Menos coisas materiais, mais Deus, mais limites para a gente ter adultos jovens, sensíveis, com caráter, com amor à vida e com amor ao próximo, tá certo? Gente, momento bronca, né? Hoje foi um pouquinho pesado, né? Mas a gente teve que falar. Limites em crianças, tá? Absorvam praticamente esse vídeo. Reflitam, tá bom? Peçam ajuda do Pai, né? Deus está sempre presente nos nossos corações. Falem em Deus para as nossas crianças. Eu sou o Dr. Rogério Corso Almeida, pediatra. Agradeço muito o carinho de vocês, tá certo? Noções de limite hoje, tá bom? E a gente se fala sempre comunicando isso para o pediatra, que ele também vai poder ajudar vocês, tá certo? Deem o seu like, tá? Inscrevam-se, deem o sininho e já já a gente se fala num próximo capítulo em outro vídeo. Fiquem com Deus. Beijão!